A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Para quem ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, e essa é a nossa aula sobre o planejamento pedagógico no Ministério Infantil. Nós vamos conversar um pouquinho como fazer um planejamento pedagógico para o Ministério Infantil e como você organizar o ano letivo do teu Ministério Infantil. Então isso é importante. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa o teu like, comente sobre essa lição, deixa o teu comentário, tudo isso ajuda nosso canal a se tornar relevante. Se você não assistiu, nós temos a primeira aula falando sobre o que é planejamento pedagógico e a segunda aula falando sobre a importância do planejamento pedagógico no Ministério Infantil. Então, se não assistiu, assista as outras aulas para que você aprenda muito sobre esse assunto. Então, nós vamos falar um pouquinho agora como fazer um planejamento pedagógico para o Ministério Infantil. Então, muitos líderes, muitas pessoas que estão na coordenação do Ministério Infantil, quando se fala em planejamento pedagógico, nunca ouviram falar ou muitas vezes dizem, olha, eu não sei como fazer, como é que eu vou fazer um planejamento pedagógico? Então, nós vamos conversar um pouquinho como você vai fazer um planejamento pedagógico. Lembrando da primeira aula, ele precisa estar suprindo a necessidade do aluno, ele precisa levar em conta os seus professores, se eles estão habilitados para ensinar aquilo que está sendo proposto, e ele precisa também respeitar os recursos disponíveis para as aulas. Então, pensando em tudo isso, você vai fazer um bom planejamento pedagógico que vai trazer um bom resultado no Ministério Infantil, no crescimento espiritual, no desenvolvimento do conhecimento da Bíblia Sagrada para as crianças. Então, pastor, qual é o primeiro passo para fazer um planejamento pedagógico? Objetivo. Então, primeiro passo, aquilo que eu quero ensinar para as minhas crianças no trimestre, no semestre ou no ano. Eu preciso ter em mente isso, aquilo que eu quero ensinar. Pastor, como é que eu faço para ter em mente aquilo que eu quero ensinar? Você pode orar, dizer, Senhor, me dá uma direção, me mostra o que trabalhar com as crianças. Nós sabemos que Deus nos direciona. Você pode conversar com seus professores, pegar sugestões, ou realmente você dizer, não, eu quero trabalhar esse assunto. Então, primeira coisa, o objetivo, aquilo que eu quero trabalhar com as crianças, o que eu quero ensinar para as crianças nesse projeto pedagógico. Lembrando que planejamento pedagógico é um projeto, então ele precisa ter um tempo quando começa e quando termina. Então você vai precisar definir isso. Então nesse trimestre, começando no mês de janeiro e terminando em março, eu quero trabalhar esse assunto com as crianças. Então, primeiro passo, você precisa do objetivo, aquilo que eu quero ensinar para as crianças. Ficou claro? Segundo passo importante, elaborar o currículo pedagógico teológico. Então, o que eu quero ensinar? Eu quero ensinar para as crianças a respeito da salvação. Então, eu vou elaborar um currículo pedagógico teológico. Quais são as aulas que eu vou dar para as minhas crianças para que elas compreendam o que é salvação? Então, isso é o currículo. Então, no primeiro domingo eu vou ensinar sobre o pecado. No segundo domingo eu vou ensinar sobre o sacrifício de Jesus Cristo. No terceiro domingo eu vou ensinar sobre a fé como objeto de salvação. No quarto domingo eu vou mostrar a esperança de quem é salvo. Então eu vou organizar o currículo pedagógico teológico. Então as aulas que vão ser dadas, o assunto que vai ser trabalhado. Então eu vou elaborar essas aulas. Lembrando que o planejamento ele é só o tema. Então você não precisa fazer aula por aula, não, eu posso fazer a aula no trimestre, no mês antes, eu não preciso colocar, mas eu preciso colocar o tema. Então o currículo vai trazer o tema das aulas que vão ser trabalhadas. Então primeira coisa, eu tenho um objetivo. Segunda coisa, vou estipular as aulas que vão trabalhar para que esse objetivo aconteça. Lembrando, essas aulas são de ordem crescente.
Então sempre eu começo com um assunto, ensino aquele assunto, depois eu venho com um segundo assunto que vai complementar aquele primeiro assunto. Então tem essa base, então eu coloco outro tijolinho em cima, daí eu venho com uma aula um pouquinho mais avançada e vou colocando. Então ela tem de ser de ordem crescente. Então eu nunca posso colocar essas aulas com um assunto difícil. Não, eu começo com o básico até chegar num conhecimento mais difícil. Então eu vou elaborar o currículo teológico pedagógico, as aulas que vão ser dadas, o tema dessas aulas, pode colocar a data dessas aulas, quem vai dar essas aulas. Então é muito importante. Depois eu vou definir que metodologia nós vamos usar. Então, qual é a maneira que nós vamos usar? Nós vamos fazer contação de história, nós vamos fazer aula, nós vamos fazer discipulado, vamos fazer pequenos grupos. Então, eu vou definir qual vai ser a metodologia para que esse objetivo, esse tema escolhido seja alcançado. Então, vou escolher a metodologia. Depois que eu escolhi a metodologia, eu vou fazer uma reunião de apresentação. Então, supondo que você, coordenador, que você, líder, está fazendo todo esse planejamento sozinho. Então, agora você vai chamar os professores, vai chamar aqueles que vão ensinar e vai fazer uma reunião de apresentação do projeto pedagógico para aquele semestre, para aquele ano, para aquele trimestre. E esse projeto ele não está fechado. Então você vai abrir oportunidade para ouvir opinião, para talvez acrescentar algo, talvez tirar algo do projeto. Então essa reunião com os professores para discutir o projeto pedagógico é muito importante. Quando ela deve acontecer? Antes do início do ano letivo. Então, uma escola secular, um mês antes das aulas começarem, os professores já começam a trabalhar naquele ano letivo. Talvez um mês antes, uma semana antes de começar as aulas da Escola Bíblica Infantil, reúna os professores para fazer essa apresentação do projeto pedagógico e a discussão do projeto, o que deve ser acrescentado, o que está faltando. Então, isso é muito importante. Depois que você fez isso, você vai estabelecer um método de avaliação. Como é que nós vamos avaliar? Nós vamos fazer um questionário no final do mês para que as crianças respondam. Nós vamos ter uma reunião de professor para sentarmos e conversarmos sobre dificuldade, o desenvolvimento das crianças. Você vai estabelecer esse método de avaliação. E o mais importante, no final, um método de correção. Então, como é que nós vamos corrigir? Nós vamos mudar a maneira das aulas, nós vamos sentar e conversar e buscar outras estratégias. Então, sempre colocar esse método de correção. Isso é muito importante para que você tenha o planejamento pedagógico. Então, o planejamento pedagógico começa com o objetivo, aquilo que eu quero ensinar para as crianças. Segundo, vou fazer o tema das aulas, vou colocar as aulas que vão ser dadas. Terceiro, eu vou definir a metodologia que vai ser usada para trabalhar aquele tema. Quarto, eu vou fazer reunião com os professores para apresentar o projeto. Quinto, eu vou estabelecer um método de avaliação, como eu vou avaliar o conhecimento dos alunos e a dificuldade dos professores. E sexto, qual vai ser a metodologia para correção de algum erro, de alguma dificuldade. E esse é o seu planejamento pedagógico. Outra coisa importante, o planejamento pedagógico ele vai organizar o ano letivo. Então eu preciso, dentro do planejamento pedagógico, ter sempre em mente quando vai começar o ano letivo com as minhas crianças, quando esse ano letivo vai terminar. Então, dentro do planejamento pedagógico do ano letivo, o que você vai colocar? Reuniões de pais. Então, é muito importante trazer o pai e a mãe das crianças para conversar sobre o desenvolvimento das crianças, sobre as dificuldades da família. Eu falo, é impossível trabalhar no ministério infantil sem dar assistência para a família. Então você vai colocar reuniões de pais, você vai estabelecer data para reuniões de professores. Então as reuniões de professor vai ser mensal, vai ser bimestral, vai ser trimestral, mas precisa ter as datas de reuniões de professores para discutir as dificuldades.
Você vai colocar também no cronograma, na organização, organização de eventos e datas comemorativas. Então, quando vai ser a comemoração do Dia das Mães, do Dia dos Pais, lembrar os professores do Dia da Bíblia, do Dia do Missionário. Então, eu vou colocar essas datas comemorativas, vou fazer esse calendário de datas comemorativas. E o mais importante nessa organização, quando começa o nosso ano letivo e quando ele termina. Lembrando que é muito importante, às vezes, ter um período de férias. Ah, pastor, mas por quê? Porque é coisa espiritual, ele já se viu dar férias na igreja local, mas eu estou falando da área do ensino bíblico infantil. Aqui na nossa igreja, normalmente final de ano as pessoas viajam, as famílias viajam, então eu preciso organizar, que nós temos uma organização do ano letivo. Então as nossas aulas terminam em tal data e elas começam em tal data. Outra coisa importante, férias para professores. Às vezes o professor pegou férias do trabalho, ele trabalha e ele pegou férias e ele quer viajar com a família, quer estar com a família. Então eu preciso ter essa organização. Olha, nós vamos dar férias, você vai estar de férias nesse período, você vai ter uma semana para que você esteja descansando, curtindo a família. Então isso é muito importante. Então, o planejamento pedagógico também, ele planeja o ano letivo com o calendário de atividades, isso é importante. Se você gostou e quer se inscrever no nosso curso, o link está aqui embaixo, se inscreva no nosso curso. Esse curso tem um e-book abençoado, nós queremos abençoar a tua vida, peça mais informações. Se você que está inscrito no curso ficou com alguma dúvida, o WhatsApp 19 981 16 8012, Centro de Treinamento Barak. Se inscreva no nosso canal, compartilhe essa aula, fale para outros conhecer nosso canal. Nosso canal tem mais de 300 aulas voltadas ao Ministério Infantil. Quer aprender mais sobre o Ministério Infantil? Acesse essas aulas gratuitamente. Deus te abençoe, fique todos na paz do Senhor. Amém.